E você comentou um pouco da questão do que o Lapix ele tem sido um espaço, né, de estágio dos alunos, né? Então passa alunos de graduação, das pós-graduação, de residência, né, residência multiprofissional. E como é que tem sido isso, né? Esse contato com os alunos, quando eles vivenciam também essas práticas, que eu acho que, né, muitos devem chegar com a imagem formada, mas é diferente quando a gente vivencia, né? Conta um pouco pra gente, assim, É, desse espaço de formação, né? Daniel, é muito encantador a gente receber. É uma turma, geralmente são de 55, 60 residentes muito profissionais. Quando a gente recebe eles no modo teórico, sabe? Eles vêm bem com aquela formação bem cartesiana, bem biologicista, e a gente já começa com eles mexendo com isso, porque a gente faz essa capacitação numa sala muito grande lá do ginásio do campus, entendeu? Eles vão para o chão fazer meditação, vão para os tapetes, então eles vão aprender, eles vão vivenciar. É interessante porque não é aula, eu começo com vivências. E aí, a partir dessas vivências, a gente vai trazendo a teoria. E a gente vai desconstruindo aquela formatação. E a gente vai apresentando um sistema energético que eles não conhecem. A fisiologia energética que eles não estudaram. Né? O sistema vibracional energético, eles ficam impressionados porque a gente faz eles perceberem, eles fazem uma vivência, depois eles vão desenhar lá no material, no arquivo existencial deles, o que é que eles sentiram no corpo com aquela vivência, e aí, a partir dali, eles vão perceber que o que a gente vai estar discutindo, aquilo ali é o sistema energético vibracional deles, que tem cores, que tem sensações, né? Que tudo que controla, toda a nossa vibração é controlada pela nossa mente, e que nós temos uma energia vital, essa energia vital é que nos dá a vida, né? E que a gente estuda o tempo todo, muito mais numa visão materialista da matéria. Mas agora a gente vai conhecer um outro lado, que é da energia, a energia corporal. Então, é incrível. Aí a gente vai fazendo prática com eles, teoria e prática. Eles terminam já o módulo teórico encantados. É incrível. Assim, os depoimentos só vendo, porque eu sou suspeita de falar. E aí, quando eles chegam no estágio, é incrível, a maioria deles depois se voluntariam para ser terapeutas. Agora, acabei de fazer, semana passada, o módulo de mestrado em saúde da família. Por sinal, tinha alguns alunos, não sei se ainda estão, mas no começo tinha alguns alunos mestrandos que estavam na nossa live. E eles ficaram, depoimento, eu chorei sexta-feira no encerramento, teve uma aluna que fez um cordel sobre esse módulo, muito lindo, emocionante, eles dizendo daqueles saberes que eles não aprendiam nas universidades. E do quanto era importante entender que a saúde realmente integrativa é aquela que nos proporciona a verdadeira cura. E que essa cura não vem de fora, ela vem de dentro. Né? Então, o mestrado em saúde da família, os mestrandos, eles fazem também esse módulo, e eles têm um período de prática, de dispersão, e é incrível como a gente hoje já tem no Rio Grande do Norte, já são, se não me engano, a 8ª turma, né? E residente, eu já perdi as contas, porque a residência fui eu que implantei como secretária municipal de Natal. Foi Aham. eu que assinei a residência muito profissional da UFRN como secretária, e depois fui ser professora, inclusive a primeira turma já estava na universidade, então fui professora, sou professora inclusive do módulo de política de saúde do R1, e sou Uhum. professora do módulo de PIX do R2. Né? Então, fora isso, nós temos outras pós-graduações com pesquisadores nessa área. O Instituto de Neurociência, a gente tem uma forte parceria. O próprio UOL, os encaminhamentos, ultimamente, antes da pandemia, Daniel, a maioria dos casos estavam sendo encaminhamentos dos médicos do hospital universitário, encaminhando para lá. E eu ficava, inclusive, com a gente muito preocupada. A gente começou a fazer uma agenda, um caderno, um livro de registro só dos encaminhamentos médicos, porque aqueles encaminhamentos médicos eram só casos/.com. Aí eu até disse uma vez para o doutor Hermes, que é um psiquiatra lá, que era o diretor clínico do doutor Hermes, só manda casos/.com. Ele disse, Natânia, eu posso mandar todos? Porque se eu puder, eu mando todinhos. Eu só mando aqueles que realmente eu vejo que se eu não tiver ajuda das PICs, eles não saem daquela dependência, aquele horror do medicamento e tal. Então, assim, é muito Sim. gratificante isso, a gente ter essa credibilidade.
ao ponto de que a gente criou agora um método. É. A nossa pesquisa também, o nosso estágio é Brasil e Portugal, então tem sido muito gratificante. Aprendo muito com ele, porque eu sou muito da quali, né, da subjetividade, trabalhar com prática integrativa tem que trabalhar com sensações, sentimentos, emoções, e ele está me trazendo todo esse conhecimento da quanti para a gente poder estar fazendo pesquisas com evidências científicas, sabe? Fantásticos. Esses métodos agora que a gente está criando, eu estou falando agora de um outro método que vai ser validado agora durante o meu pós-doc. A gente criou uma fórmula de floral, viu, Daniel? Floral de Saint-Germain, uma fórmula específica para o idoso. Eu sou terapeuta floral e vou validar agora no meu pós-doc, né? Os florais, inclusive, são doados pela coordenação, o departamento brasileiro, né? Que a doutora Thalita, que coordena essa produção de florais, a gente está recebendo. O método de classificação de risco energético vibracional, esse método está fantástico. Foi uma adaptação que a gente fez exatamente porque a gente não estava mais com condições de atender toda a demanda. E quando voltou agora, depois da pandemia, a gente teve que criar um outro método, porque não dava para atender todos como a gente atendia antes no acolhimento. E o pessoal com a sede, todo mundo muito querendo esse atendimento de volta do LAPIX, presencial. Aí o que é que a gente criou? Um método, a gente está com um pesquisador, que ele, inclusive, acho que no início ele estava, não sei se ele ainda está, né? Mas ele é lá do LAPIX, é um pesquisador nosso, e ele adaptou o holoteste, que é um método, um aparelho que mede o campo vibracional, ele adaptou para um método mais simples, que os terapeutas foram capacitados. O holoteste é mais complicado, é um aparelho caro, mas ele adaptou, foi fantástico. Então, a gente criou a tabelinha, e a gente a gente já usa uma tabela de Bovis que já é validada, só que a gente adaptou e colocou vermelho, verde e amarelo, do jeito que é a classificação de risco no modelo mecanicista, biologicista, que a gente usa, com aquela toda boa intenção da Política Nacional de Humanização. No cuidado integrativo humanescente agora, a gente está criando um método que eu espero levar para Portugal, para o mundo inteiro, onde a gente pode identificar, e eu vou usar agora com os idosos, a classificação de risco. Então, aqueles idosos que tiverem, por exemplo, com o campo vibracional energético vermelho, de acordo com a escala lá de Bovis, que a gente vai utilizar o aparelho, aquele idoso ele vai ter que ter uma atenção muito maior, e a gente vai usar métodos, inclusive, para reequilibrar o campo vibracional dele mais intensamente do que aquele outro que vai estar no amarelo ou no verde, que está com a energia em equilíbrio. Do mesmo jeito, a gente vai estar utilizando lá no LAPIX para os pacientes que forem chegando, porque aqueles que tiverem vermelho, a gente vai ter que dar um jeito de atender. E como agora, no reinício do atendimento presencial, a gente não está com aquele número de terapeutas que a gente tem mais de 50 terapeutas, Daniel, no LAPIX, só que esses terapeutas voluntários, eles geralmente disponibilizavam um turno, uma vez na semana, então a gente conseguia ter os 7 consultórios, manhã e tarde, preenchidos. Agora, com o retorno da pandemia, muitos não estão ainda com receio de retornar, outros tiveram problemas de saúde, então a gente só está com 20 e poucos, tivemos que reduzir bastante esse atendimento, e estamos ainda em fase de readequação, aí vamos fazer um processo seletivo, um novo processo seletivo, inclusive agora interno na UFRN. O reitor e a pró-reitora autorizaram, com muito prazer, a possibilidade de a gente fazer um edital interno para professores e profissionais da UFRN. A universidade disponibiliza 8 horas por semana para esses que quiserem atuar no LAPIX. Então, a gente vai fazer um processo seletivo interno de terapeutas para atuar também e externo, como a gente sempre fez, para atuar no LAPIX. Eu acredito que, a partir de agora, em março, a gente vai estar organizando esse processo seletivo, em abril a gente vai realizar, e com certeza a gente vai voltar à plenitude do atendimento no final de abril para maio. E aí esse método vai ser validado agora, no meu pós-doc, esse método de classificação de risco energético vibracional. Inclusive, a gente está com a colaboração também de professores da Unifesp, né? A professora Mariana, que você deve conhecer, ela está conosco nessa validação desse método, e toda a nossa equipe de pesquisadores com a supervisão do professor Gilson.